Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos, aqui de retorno, tudo, e demos aí uma férias, e agora estamos voltando. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, porque o nosso estudo de hoje é sobre casa espírita, nós temos como base de estudo o livro dos Médiuns. Antes, a Amália vai fazer, por gentileza, a leitura do Evangelho que ela separou, e depois faço a prece. E eu vou ligar aqui porque está dando microfonia. Você faz a prece? Bom dia a todos, meus amigos. É muito bom estarmos novamente retomando essa tarefa tão grandiosa, tão especial para nós, que é nós falarmos sobre casas espíritas. E vamos nos preparando nesse momento, organizando nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos com o Evangelho de Jesus, o roteiro sublime de nossas vidas. Então, nós trouxemos do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços, para que o mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque, então, o mestre lhes dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita. Porquanto a tempestade virá, e eles serão levados pelo turbilhão. Neste momento gritarão,
graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusaste estender as mãos, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, imbuído da leitura reflexiva desse evangelho, estamos aqui reunidos, como fazemos todas as sextas, nesse horário de 6h30, nesse espaço tão assim produtivo para a divulgação da filosofia espírita, que é a Web Estação da Luz. Estamos tendo no nosso coração, com muito carinho, o nosso irmão Tavares e toda a equipe que ajuda, que é a sua família, todas as pessoas que estão dispostas a usar o seu tempo para essa divulgação. Mas isso tudo com a permissão de Deus, isso tudo com as diretrizes do nosso mestre amado Jesus, isso tudo com uma equipe espiritual atenta, socorrista e muito preocupada para a implantação do conceito de Jesus e de Kardec. Em nome de Jesus e de Kardec, nós aqui estamos. Em nome dos benfeitores da Casa de Leon Denis, da Casa da Web Estação da Luz, que nós aqui estamos profundamente agradecidos pela sua oportunidade, profundamente atentos com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, mas dizendo presente. E sabemos que eles nos aceitam com todas as nossas fraquezas. E nós felizes que estamos por estarmos juntos, aprendendo, refletindo com todas as tarefas que são divulgadas aqui. E hoje, em especial, o Livro dos Médiuns, na questão do capítulo 20 e do capítulo 30, que é o objetivo desse programa. Então, vamos pedir permissão a toda essa equipe espiritual, amorosa, dedicada, para que possamos dar por início o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Graças a Deus, né? Então, vencendo as barreiras naturais de um planeta de prova e expiação, barreiras naturais de pessoas tão comuns como todos nós, que temos tarefas, temos família, temos uma série de tarefas, mas que o nosso coração se divide entre as tarefas da vida, da sobrevivência, com essa tarefa que nós tanto amamos, que é servir na hóstia de Jesus e de Kardec. Então, em nome de Jesus e de Kardec, que nós estamos fazendo esse programa, um programa com a pretensão de divulgar realmente todo esse planejamento, toda essa proposta que Kardec traz, de estar trazendo assim diretrizes para a Casa Espírita. A nossa proposta é trazer um estudo de reflexão, por isso nós não usamos slide, nós não usamos conteúdo, a gente vai trazendo as experiências que nós temos, trazendo a experiência da diretriz aqui de Kardec,
Então, esse capítulo 29 é um capítulo de extrema importância para esse livro e para a dinâmica da casa espírita. Nós temos visto que ele começa na questão 324, a partir do capítulo 29, né? Que já começa a falar, definir o que é uma reunião espírita. E aí avança em todas as outras questões, e falando sobre elementos que compõem. Kardec, em momento nenhum, faz regrinha de comportamento para médio, aquele não traz, médio tem que usar cor preta, ou vermelha, ou branca, de jeito nenhum. Aqui são regras de comportamental moral, que é sempre voltado para a caridade, para a fraternidade, para o respeito com as outras religiões, para o respeito com a organização de uma casa espírita. A casa que você está, gostando ou não, tem uma organização, gostando ou não, os espíritos protetores vai acionar, em primeiro lugar, os dirigentes da casa. Vamos respeitar dirigentes, coordenadores. Ah, mas eu não gosto. Então, arruma uma outra forma. Uma forma também de passar suas opiniões, com certeza, ou até mesmo de não sendo possível, não continue, mas nunca trazendo divergência, trazendo dissensões, porque você vira elemento de discórdia. Então, vamos tentar ser um feixe de vara para juntar força. Ah, tá errado. Lá na frente vai consertar. Se não consertar, faz o certo você e deixa quem quer que seja fazer errado. Ou não, né? Nós estamos aqui na questão 340, é uma questão de extrema importância, porque o espírito Nora é um espírito que eu tenho com muito carinho, do livro Aconteceu na Casa Espírita, do nosso amigo e médio Emanuel Cristiano. Nós já estudamos esse livro várias vezes no Casa Espírita Leon Denis, já fizemos um encontro da Casa Espírita usando esse livro, contextualizamos, e a gente já usamos ele todo, né, Amália? Capítulo a capítulo, não é isso? Acho que nós levamos uns 5 anos, cada ano, fazendo um encontro, e a gente passava o ano inteiro estudando ele para apresentá-lo na segunda semana de junho, que é o Encontro da Casa Espírita. Esse programa aqui é o avanço desse nosso encontro que acontece no Leon Denis, que fala sobre Casa Espírita. Então, a 340, o que a Nora fez? Ela pegou a 340, que é uma grande advertência de Kardec para as casas espíritas, e contextualizou com uma história, com uma invasão. E a gente estamos nela, né? Nós tivemos aí um período afastado, mas tudo bem planejado, não foi nada de uma hora para outra, faz parte de um planejamento, é isso que os espíritos querem, que a gente se planeje. Então, foi planejada a nossa parada durante um tempo, e agora estamos retornando. E então a gente está retornando para essa questão. Amália, eu vou dar uma lida na questão, aí a gente vai voltar onde nós paramos da última vez, tá bom? Tá bom assim, Amália? Tá sem áudio, tá, você? Estava o microfone fechado. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo, sim. Posicionar, né? Só para a gente nos posicionar. E antes da gente ler, a gente lembrando também que os nossos pensamentos hoje vão estar tudo direcionado à nossa Casa Espírita, que está comemorando, no mês de agosto, comemora 62 anos. Não é fácil, né? A gente tem um profundo agradecimento aos fundadores, uma equipe de amigos, na figura do altivo Caríssimo Panfiro, na figura de Aparecida Monteiro, na figura de Elvira, de Gildo, foram o núcleo mesmo que fundou a Casa de Leon Denis, da Dona Glória, onde ela de dia tinha máquina de costura, que era costureira, ela e suas filhas, à noite as máquinas eram retiradas para o canto, e ali um jovenzinho morador lá do Meia, não me lembro se nessa época ele ainda morava no Meia, mas ele saía de lá, ia para Bento Ribeiro,
e lá eles faziam estudo, estudavam e praticavam a mediunidade. Ali começou. Então, hoje também a gente vai estar lembrando, né, Mália? Algumas situações, conforme a gente for estudando, a gente vai. Então, a homenagem de hoje vai ser lembrando, assim, né? Vamos lembrando tudo esse. A Mália também, logo nas primeiras horas, a Mália, que está aqui presente, essa aí, ó, que está aí, ó. O seu marido, que só 54 anos dentro do céu. Pois é, o seu marido também. Eu acho assim, muito interessante, muito importante isso, né? A gente ter essa fidelidade, né? Conseguir, porque é muito comum ainda na nossa sociedade as pessoas estarem pulando, né? Buscando essa religião, aquela religião, né? Então, eu também tive, primeiramente, a religião católica, mas quando eu encontrei, graças a Deus, né, reencontrei o que eu buscava, estou fixa até hoje, graças a Deus. Lembrando a Rosângela, que está aqui na nossa equipe. Também, né, Rosângela? O Deus de jovem, ele evangelizador. Nossa, eu conheci a Rosângela jovenzinha. Ela conta que ela foi evangelizada pelo Altivo, e eu era de uma outra casa, eu sou de juventude. Paulo, né? Paulo também dava aula para os jovens. Não, Paulo, como eu estava lembrando, eu era de uma casa espírita da juventude, e acaba que, às vezes, os jovens acabam se casando, né, com membros da mocidade. Eu casei com membro da mocidade, e eu tive indo visitar esse centro, que eu dava sempre muita atenção, como até hoje a casa continua, aos centros espíritas. Aí conheci ele lá. Eu costumo falar brincando, né, que eu não alcancei fazer bodas de ouro no casamento, porque o marido desencarnou antes, né? Mas fiz bodas de ouro com o Celde. Fiz bodas de ouro com o Celde. Fiz bodas de ouro no Celde. Atualmente, o nosso atual presidente, ele que é o Adílio, ele foi também, jovem, né? Do grupo dos fundadores, ele é um fundador, que eu até esqueci de mencionar. Tentar lá no documento de assinatura dos membros assinando a fundação. A primeira ata, né? A primeira ata está o nome dele lá. Ele não assinou por ter 14 anos, mas o Altivo menciona o jovem que estava lá. Então, é tudo muito importante. Passou muita fase, casou, teve suas filhas, neto, e agora, seguindo o estatuto da nossa casa, a direção que estava teve que sair, porque o estatuto preconiza isso, não ser vitalício a direção. Então, entre nós foi um acordo, não teve disputa de cargo, graças a Deus. Somos todos amigos, combinamos, e uma outra direção entrou. Direção, todos amigos. Isso é muito importante na casa espírita, tá? Pode colocar assim a direção? Pode e deve, mas não com uma disputa ferrenha, acirrada, como política do mundo, mas como diretrizes de um estatuto. Então, como marca, nós temos uma característica, graças a Deus, né, no CELD, que é a amizade, né, que foi desenvolvida todo o tempo pelo grupo iniciante, né, fundador. Eles eram muito amigos entre si, e ficou essa marca, graças a Deus, né? Ele foram sendo exemplos para nós, né? E graças a Deus a gente consegue até hoje manter esse elo, né, de amizade, mesmo com os novos que chegam. Mesmo com os novos, exatamente. E outra coisa, é isso que nós estamos estudando aqui nesse capítulo 29, uma das tônicas do estudo da implantação desse trabalho de Kardec, lá na questão 331, é justamente o quê? Ele dizendo que o que faz a homogeneidade de uma casa espírita é a união fraterna dos seus membros. Gente, isso é de uma importância assim fabulosa. Então, ele vem dizendo que a reunião é um ser coletivo, e ele fala que a qualidade e propriedade são o resultado de todas as de seus membros, e formam como que um feixe. Ora, este feixe terá ainda mais força quanto mais homogênea ele for. E o que faz essa homogeneidade?
é a união fraterna dos seus membros. Ah, mas isso é muito difícil? Lógico que é difícil. Se fosse fácil, nós estaríamos lá em Júpiter. Ele é difícil, mas não é impossível. Ele é difícil, mas não é com facilidades, por isso que já é difícil. Mas é vencendo barreiras, é se respeitando, é aprendendo a trabalhar um com o outro, é agregando as dificuldades e as facilidades de um que gera essa homogeneidade. Então, a Nora, aqui quando ela pega essa questão 340, tão importante que é esse capítulo, e ela vem contextualizando com o livro, mas o que é o 340? A 340, Kardec vem colocando para todos nós que as sociedades, pequenas ou grandes... Bom dia. Oi, meu querido. Dona Fátima, Helena e Helena Dona Malha. Dona Malha me falou um negócio que me emocionou. 54 anos dentro de uma casa espírita, né? É uma vida todinha. E aí eu queria fazer uma pergunta às duas. Uhum. Como foi que você, Dona Malha, há 54 anos, ou há 55 anos atrás, encontrou o CELD? Qual foi a sua primeira impressão? E depois de 54 anos, qual é a impressão que ainda resta? A mesma pergunta para a Helena. Não sei há quanto tempo você está no CELD, mas hoje vocês estão fazendo 62 anos, desculpa eu entrar assim, mas eu me sinto como também fazendo parte dessa família, que há uns 3 anos a gente também está celdeando, vamos dizer assim. Isso aí. E eu queria saber de vocês duas como é que foi esse momento, né, que antecedeu a chegada, qual foi a impressão primeira, que ela sempre fica, né? E a impressão de agora, depois de tantos anos de trabalho. Por favor, aí, para que sirva de estímulo. Você quer falar, Helena? Fala que depois eu falo. Não, pode começar você, Amália. Então, Tavares, eu vou te responder com muita felicidade no meu coração, porque essa felicidade ela foi sendo construída passo a passo. Então, eu e Paulo, recém-casados, né, nós estávamos... porque eu não era espírita, mas ele já era espírita. E ele me ajudou a me voltar para o espiritismo, porque na época eu tinha até medo, né, de aquela história toda que já se conhece. Mas ele começou me ensinando a pensar em guias espirituais, nos espíritos superiores. E aí nós, recém-casados, já tínhamos... A minha filha mais velha estava com 5 meses de nascida, e nós estávamos procurando uma casa espírita. Você vê aí, né, como que a espiritualidade vai conduzindo a gente, né? Nós procurávamos uma casa espírita. Por quê? As casas espíritas que ele frequentava eram por conta dos pais, né? Dos pais, da irmã. E até a primeira que eu fui antes do CELD foi o Centro Espírita, que hoje é Abigail de Lima, na época era Pátria do Evangelho, né? Foi ali que eu fiz a primeira percepção da importância do Evangelho, mas a gente continuou procurando uma casa espírita, porque para até ficar mais próximo de onde nós morávamos, etc. E o Altivo trabalhava numa firma de contabilidade, onde as irmãs do Paulo, a irmã do Paulo trabalhava. E ele já era conhecido da família. Então, como nós morávamos, de uma certa forma, mais próximo do centro, ela disse para ele, olha, Paulo, nós temos um amigo que tem uma casa espírita ali em Bento Ribeiro, né? Porque vocês podiam ir lá. Aí começou a história, né? Aí, Tavares, Paulo foi lá e se encantou. Ele foi primeiro, para depois levar a mulher e a filha, né? Então, ele foi primeiro, e aí, na semana seguinte, ele não me levou lá. Então, desde o primeiro momento, onde eu conheci Altivo, com a calça arregaçada, né, com muita alegria, aquele jovem simpático, lavando banheiro. Então, assim, estava ele ali já, né, antes de todo mundo chegar, que nós chegamos bem cedo, e ele nos acolhe ali com aquele abraço, com aquele sorriso, né? E, inclusive, quando
o Paulo foi, que ele falou, você é o Paulo, né? E aí ele, nossa, ele já sabe meu nome. Que tipo de coisa, né? Que a gente se encanta. E aí, a partir daí, o Tavares, eu me senti acolhida desde esse primeiro momento. Naturalmente que a gente foi vivendo e construindo, né? Fomos acolhidos por um grupo, o grupo que já existia, mais ou menos 30, 40 pessoas, que já existia de trabalhadores, e como nós, muito jovens, nós dois, a nossa filhinha, fomos acolhidos por esse grupo e permanecemos assim como filhos, né? E como mascote, e foi assim esse acolhimento que nunca mudou nesses 54 anos. Então, muito aprendizado, e eu hoje digo para você, sou muito feliz, é alegria mesmo. Eu não me sinto no direito de estar criando problema na nossa casa, com mau humor, com a questão da amizade, né? Aprendi com o grupo inicial a valorização da amizade, porque é realmente esse elo de amizade que nos mantém dentro da casa, dentro do objetivo da espiritualidade, independente, né, das nossas dificuldades. Tive muitos problemas de saúde, né, mas nunca fui desamparado. E a sustentação, tanto da direção material, quanto, e principalmente, da direção espiritual, que nunca nos faltou, nos manteve nesse elo, né, vencendo as dificuldades da vida, os problemas que todos tivemos, né? Problemas, dificuldades de saúde, de relacionamento, em família, tudo, mas nunca tirei o pé de dentro do CELT. Nunca me afastei dessa casa. E chegou um momento em que eu admiti, e admito até hoje, não tenho direito de duvidar dessa espiritualidade, principalmente de Dr. Herman, né? Porque tantas foram as orientações que ele dava e que eu até no início não aceitava muito, não acreditava muito, mas com a constatação dos fatos não teve jeito. Então, eu tive que admitir e não tinha mais o direito de duvidar. E eu passo a palavra para a Helena. Antes de Helena, Fala aí, Tavares. Amália, você me fez encontrar uma qualidade de médium que quase eu não vejo nas casas espíritas, na sua fala. É muito difícil encontrar esse médium. E que felicidade que tem aí no CELD. Porque você disse que quando encontrou o Altivo pela primeira vez, ele era um médium de limpeza. Né? Como é difícil encontrar um médium de limpeza, né? Aquele que limpa o banheiro, que limpa a casa toda. E quando você falou, isso me emocionou muito, que é uma coisa que eu sempre falo, né? O médium de limpeza quase ninguém vê, porque antes da casa abrir, ele está lá na limpeza. E aí, eu acho que deve ter sido... Não, deixa eu só ligar o teu microfone aqui. Deve ter sido, assim, uma visão fantástica, né? O presidente da casa... Principalmente o presidente da casa, né? Da casa, né? Fazendo esse trabalho. Presidente, os diretores. Isso eu fiquei, veio assim na minha mente, deve ter sido assim um sol muito maravilhoso, é um exemplo, né? Fantástico, viu? Mas eu fiquei muito emocionado com esse médium de limpeza. Não sabia esse dom do Altivo do médium de limpeza. Já é outra para o meu dicionário. É isso mesmo. A gente aprendeu e continua aprendendo muita coisa com o Altivo, enquanto encarnado e depois desencarnado. Como muitas outras pessoas que foi para o Leon Denis, através de ter se encantado pelo carinho do Altivo. Eu fui a mesma coisa, como eu estava inicialmente, eu estava comentando. Eu era da mocidade de uma casa espírita chamada Irmão Samaritano, tenho muita gratidão por essa casa, fiquei aqui na Solacap, e o Altivo fazendo visita, como ele visitava,
nós nos conhecemos, conversamos, e ele sempre deu muita assim, atenção para todos, né? Não só para quando chegava na casa para o dirigente, assim, mas para as pessoas mesmo. Eu já era médium da casa, já trabalhava na desobsessão e outras, né? E aí conversando, né? Ficamos conversando, tal. Eu não esqueço que ele falou: "Ah, que indinha bonitinha", ele falou assim para mim. Só que ele pensou que eu era muito novinha. Eu falei: "Não, tio, eu já sou até casada". Ele: "É mesmo?" Aí eu chamei meu marido, ele: "Pô, outra criança". E aí ele soube a história e tal. "Nossa, vocês se conheceram na mocidade, acabaram casando", como eu estava falando, que é muito comum disso acontecer, né, Amália? A gente tem no céu de muito casal que foram da mocidade. E aí perguntou, eu morava em Marechal, do lado da casa e tal, e conversamos sobre estudo. Começou assim, eu falando as dúvidas que eu tinha, o que eu gostaria de estudar, aquelas coisas todas. E aí ele, com muita ética, né, não convidando de jeito nenhum para ir para a casa dele, mas para conhecer alguns outros livros, né, alguns outros estudos, e com isso, perto, eu poderia ir a pé da minha casa para o CELD. Eu morava em Marechal e o CELD Bento Ribeiro, de tal forma que dava para ir a pé. Enfim, assim que eu conheci o Otílio, a gente já chegou no trabalho. Eu já cheguei, eu já até comentei isso aqui, eu cheguei, a primeira vez que eu foi num dia, Malha, que estava tendo estudo quando o livro do Memória de Suicida era feito ao público, ali no salão. Eu cheguei num dia que estava tendo estudo do Memórias. Fiquei lá no salão, depois me apresentei com ele. Ele: "Não, pode continuar com esse estudo aqui também, depois a gente vai fazer um plano para você". Nós Aí logo, levamos 6 anos estudando esse livro, né? Então, a média e era 6 anos. aberto, ele não. A primeira era Era ainda aberto não como aula tinha. extra, né? Ainda não tinha aquele processo de estudar e fechado e fazer as vibrações. Naquele momento, ele era aberto ao público, era no salão mesmo. E aí fiquei, logo depois fui para a desobsessão, porque eu já trabalhava na incorporação, já era meio de incorporação, já trabalhando e tal. E saiu assim, para mim foi um marco na minha vida. Eu posso dizer isso com certeza, foi um marco na minha vida o ter conhecido o Altivo. Um marco, porque foi das pessoas encarnadas que eu conheci, lógico que tem outras por aí à vontade, mas da pessoa encarnada na minha vida, foi a melhor pessoa que eu tive contato. Depois de pai, mãe, que me deu a vida, óbvio, mas foi. Por quê? O outro horizonte que me se apresentou a nível de conceito doutrinário, aí sim eu comecei a conhecer a doutrina espírita. Qualquer dúvida que eu tinha, ele vai ler esse livro. Lê esse livro, depois a gente conversa. Aconteceu um fato também para a gente ver a qualidade mental, vamos dizer assim. Eu tinha entrado na desobsessão direto, porque já trabalhava, e eu tinha ido de preto, porque, né, já sabia que não tinha impedimento de cor. E uma pessoa falou assim: "Não, você não pode entrar, não, porque você está de preto". Eu falei: "Ué", fiquei assim. Aí estou voltando ao encontro com o Altivo. Ele: "Ué, está na hora, vai para a sala". Não, a pessoa, até esqueci o nome. Ela disse para eu não entrar, não, porque eu estou de preto. Aí ele falou assim: "Lê o livro". Aí ele volta para a sala, procura no livro dos médiuns onde Kardec faz essa proibição. Aí depois a gente conversa. Aí eu li, e falei: "Não tem". Eu já sabia que eu não tinha, né? Não tem proibição nenhuma. Então tá bom. E a pessoa perguntando, eu falei: "Não, depois ele voltou onde eu trabalhasse mesmo, depois a gente conversa". Então a conversa era essa. Aí eu teria que explicar a pessoa. Então o Altivo me ensinou uma coisa muito importante, tem muitas outras. Nunca discutir e nem levar nada como pessoal, sempre no conceito doutrinário, ver coisas em relação à casa espírita. O que Kardec falava sobre aquele assunto? Procura lá nas obras básicas o que ele fala sobre esse assunto. Ah, tá bom, então acabou. Então não tem discussão, tem sempre ponderações doutrinárias para um trabalho doutrinário, para um trabalho de casa espírita. E daí foi, né?
Quando a Aura Celeste se apresentou, oferecendo, anos depois, oferecendo que era necessário concretizar casas-lares que já existia na espiritualidade, a Altivo me chamou e me convidou para a gente montar a casa, montar o trabalho, que não foi fácil. E depois também, quando foi se aproximando outras tarefas, que foi o Daniel Cristóvão, o Altivo também foi se apresentando as oportunidades, então, e fora trabalho de doutrinário, trabalhos mediúnicos, e como amigo mesmo, muito amigo, uma pessoa que sabe entender todos os ângulos da vida de um ser humano, seja a nível de família, de casamento, com filho, com amigos, com necessidades. O Altivo nunca me proibiu. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre tirei férias uma vez no ano. A Amália lembra que antigamente em casa espírita, eu sempre fui muito ligada à casa espírita como um todo. As pessoas falavam muito, eu trabalho há anos, nunca tirei férias. Ele nos ensinava, e eu tinha essa tendência que, na época, a gente acampava, já viajava, aquelas coisas todas. E eu sempre incentivou, sempre acompanhou. E esse mês, sempre planejando, organizando. Isso mesmo, minha filha, se organiza. Sempre botando 2 trabalhadores responsáveis e mandando a gente se combinar para poder ter o direito de tirar férias. Todos tinham o direito de tirar, mas que se organizasse para que o trabalho não ficasse com pendências, né? Exatamente. Então, antigamente, agora mudou muito isso, mas antigamente na Casa Espírita, isso já vamos contar aí, o início do meu conhecimento com o Altivo foi 1982, 83, por aí, mais ou menos por aí. É o período que eu conheci e já mudei, já fui para o Leon Denis. Então, ele sempre, todas as dúvidas que eu tinha, eu me lembro que, na época, a Amália lembra disso, era muito comum, tem uma questão assim, quando na época de calça comprida, isso bem antes, de tipo de roupa, e às vezes as pessoas, né, porque eu era meio ripinha, e às vezes alguém falava, nossa, está muito extravagante. Eu falava, Altivo, tudo, não, tá bonito. Nunca, lógico, a gente com bom senso também, né? Nunca falou, não está adequado. Mas ele se metia, não, eu que perguntava, porque você vai, a gente jovem quer aprender, quer saber como é, né? E, enfim, isso tudo a conhecer casa espírita, eu não conheço dos meus relacionamentos, pessoas que conhecem mais casa espírita do que o Altivo, enquanto encarnado, enquanto desencarnado. Então, essa particularidade eu sempre notei a diferença. Em falas de pessoas, que a gente conheceu muitas pessoas do movimento espírita que ia no CELD, né, Amália? Lembra? De movimento espírita que eu conheço, eram pessoas que vinham fazer palestra, que a gente tinha contato. Então, conversava, e o professor José Jorge, muito meu amigo, como um amigo de todos, mas sempre me ajudou muito na questão doutrinária. Quando foi oferecidas as primeiras palestras, era o professor Jorge que sentava comigo e trazia umas fichinhas com a letra. Falei, graças a Deus, alguém com a letra pior que a minha, professor. Ele não se preocupa com a forma. Eu quero que você... Vamos no conteúdo. E ele sempre me ajudou muito, e eu tive sempre dando as oportunidades, outra oportunidade para todos, é uma característica desse espírito, oportunidade para todos, sem o mínimo milindre de chegar para você e dizer, essa tua atitude está prejudicando o centro, essa tua atitude está prejudicando o grupo. Também não, muito amigo, mas muito positivo, muito autoestima, nada de não deixava prejudicar em nada, trabalho nenhum por causa de A ou B. E isso a gente foi aprendendo. Pouquinho que a gente conhece de casa espírita é graças ao Altivo, de administrar, porque às vezes também a pessoa conhece muita doutrina espírita, mas a administração de uma casa espírita, até porque às vezes não é tarefa da pessoa, entendo isso, mas nem todo mundo entende qual é o processo, mesmo segundo Kardec, que deve ser uma casa espírita. É isso que a gente tem estudado aqui. Eu acredito que o Altivo está bem feliz
por nós estarmos com um programa, esse nosso contato com o Tavares, incentivando a programas, um programa que fala de casa espírita, porque é tudo isso que o Altivo gostava. Ele era uma pessoa, grande incentivador, tanto que nós temos, iniciando por ele, mais de 49 casas. A gente nem fala mais a palavra coligada, porque a intenção não é fazer federativo. Não é esse o objetivo, nada, né? Não é coligado. Mas é de ajudar as casas a se organizarem. Porque segue uma diretriz já organizada. Exatamente. Então, uma diretriz organizada, que é para ajudar todos. Exato. Então, essas casas, a Altivo nunca teve uma gerência nas casas, mas teve o quê? Como amigo, ouvir, orientar, trabalho da cura, como que eu devo montar. Então, eu já conheci muitos dirigentes que iam lá, e às vezes o Altivo falou assim, olha, vem para cá que a gente vai ter uma reunião que era justamente para estar vendo como as orientações que ele sempre deu, e todos seguiam, todos faziam essa ligação com o Céldio através do Altivo, e continua, tá? Continua os centros seguindo a programação, cada um com a sua administração. Inclusive, essa organização das mensagens iniciais, tudo isso é importantíssimo. Porque tem a ver com o estudo que vai ser realizado, não é uma página aleatória, solta. Outra coisa, uma coisa que o Altivo implantou, isso a gente pode falar com bastante segurança. Os passes, o desenvolvimento da mediunidade, ele normalmente era feito, eu lembro bem disso, que desde adolescente, de pré-adolescente, que eu frequento casa espírita, e que via, tinha casa que aceitava o adolescente trabalhando na mediunidade, que foi o meu caso, nem todas aceitam, mas a casa que eu fui aceitava. Eu lembro que era assim, a grande maioria, eu ia bastante em casa espírita, a gente fazia visita lá, quando eu era do outro centro também. E eu via assim, senta à mesa, incorporou, é médio, não incorporou, sai. Vi muito disso. No Leon Denis... Ainda tem até hoje. Não, sim. Então, no Leon Denis, nós aprendemos um modo de desenvolver a mediunidade que eu não tinha visto em casa nenhuma, que era aquilo que Kardec ensina, que é isso que o Altivo sempre ensinou, vamos seguir Kardec. É começar do mais simples para partir para os fenômenos mais complexos. Qual era o mais simples? Passe no salão, passe magnético. Primeiro faz o estudo, o curso, depois vai na experimentação. Eu vou chegar lá. Então, paralelo à prática, sempre vinha o estudo. Tanto toda a estrutura da casa de Leon Denis, que o Altivo colocou, foi assim. O estudo, mas muitos médicos já chegavam. Primeira coisa que ele fazia, vamos aprender a dar passe no salão. A princípio, não tinha um curso, como tem hoje, de COMP, desenvolvimento mediúnico institucionalizado. Ele ia orientando. Depois, montou mesmo um trabalho sistematizado, que está até hoje, cada vez vai melhorando, cada vez ampliando. Justamente por isso. Aí sim o médium ia se desenvolvendo. Dessa forma. Primeiro, como Kardec fala, do fenômeno mais simples, que é a doação fluídica, para... Aí depois ia desenvolvendo o tratamento espiritual, o atendimento espiritual, e aí é um leque de possibilidades. Uma casa com muitas tarefas, todos tinham chance de desenvolver. Então, isso o Altivo implantou. Essa questão desse procedimento na casa espírita para desenvolver mediunidade, o Altivo implantou. Uma outra coisa que é de extrema importância na casa espírita, que o Altivo valorizou muito, eu observava isso assim que eu cheguei, a assistência fraterna. Como a assistência fraterna é um elemento extremamente importante na casa espírita. Como a vibração, o nomezinho que cada um bota naquela caixa, aquele respeito que se tem com aquele nome que você bota, aquele material é tudo levado
para um grupo específico fazer aquela vibração. E o acolhimento da evangelização, a estrutura da evangelização, como o Altivo estruturou a evangelização. Hoje em dia tem grupo espírita fazendo trabalho, mas sempre nas faixas etárias. A creche, não é nem creche. É a partir do bebê, né? Que você vai falar aí agora. Exatamente. Então, os bebês, evangelização adaptada para os bebês. Então, tudo dentro de um infanto-juvenil, né? Evangelização infanto-juvenil. Ele valoriza demais. E é uma grande importância. Hoje em dia se fala muito, né, da importância do trabalho na casa espírita com os jovens. A Altivo sempre valorizou, dentro da característica do CELD. Cada casa tem a sua característica, tem casa que trabalha bastante a questão musical, trabalha bastante a questão artística, tem casa que trabalha, mas tem que estar com o jovem fazendo trabalho. Então, nós temos várias frentes de trabalho infanto-juvenil, da creche, que é assim, a partir do tempo que a mãe, 1 mês, assim, de bebê mesmo, tá? 1 mesinho, a mãe levando, a mãe vai para o seu trabalho e o bebê fica ali com um grupo, uma equipe preparada para acolhê-los. E outra coisa de extrema importância que a gente aprendeu com o Altivo é a importância da mediunidade na casa espírita, seja tratamento espiritual, atendimento espiritual, que é a desobsessão, uma coisa que é extremamente consolador, que é o receituário. É de um consolo, a gente não tem ideia o quanto as pessoas são consoladas, porque como é a estrutura que o Altivo montou do receituário na casa de Leon Denis? Consolar. Então, os médios, a equipe de médio da psicografia, o objetivo ali, ele recebe através do receituário que a gente fala, aquela mensagem que é tudo organizado, que a pessoa pede, ali ela escreve quais são as suas necessidades. Os médios, a gente não tem cunho para fazer revelações, não é para fazer trabalhos de psicografia de mensagens de livros, mas é para direcionar aquela necessidade daquela pessoa. É mediúnico, porque já se fala psicografia, que tem um espírito de cunho intuitivo, e isto consola demais. É um tremendo consolo essa tarefa na casa espírita, que muita casa não faz, mas nada mais, nada menos, por falta de entender a estrutura desse trabalho. É um trabalho que precisa de uma estrutura muito séria, porém, de extrema necessidade para todas as casas. As casas, toda aquela equipe. Aí a gente pergunta assim, por que tem, da onde vem aquele número de pessoas para uma casa espírita, seja a casa que for? O trabalho de radiação. Bota o nome de um vizinho, bota o nome do outro, aquele trabalho é feito com a espiritualidade, com a hora certa, marcado, aquele nome que é colocado ali naquela caixinha para vibração, para prece é para os desencarnados, aquilo ali é um respeito muito grande, é uma responsabilidade muito grande com aquilo ali. Por quê? Vai atrair. É assim, o Altivo sempre nos ensinou isso. A casa espírita é um campo de trabalho montado por Jesus, então ele que abre o campo de trabalho, e quem leva o necessitado também é Jesus. Então, é Jesus que nos conduz para a casa espírita. Isso é um dos grandes aprendizados que eu tive com o Altivo. Sempre pensar a casa espírita, Jesus e Kardec. Tá? Então, é uma gratidão muito grande que nós temos por esses 62 anos, que não é fácil uma casa ter 62 anos ativamente com atividades ininterruptas, aprendendo a trabalhar em equipe. Uma outra coisa que a gente aprende com o Altivo, a trabalhar em equipe. Nada de se sentir dono de trabalho. Nada de achar que se você não estiver, o trabalho não vai funcionar bem. Nada. Sempre trabalhando em equipe, ou de dupla, ou mais, mas em equipe. Mas às vezes não dá. Tá bom, se não dá, é porque não dá, mas não porque você não valoriza a equipe. Ele sempre nos ensinou. E outra coisa,
para a gente estar lembrando. Sem personalismo, né? Sem personalismo. Sem personalismo. Se tem que aprender a não ter. É a amizade fraterna que a gente iniciou com esse tema, né, Amália? A gostar, ajudar um ou outro. Ele sempre incentivou isso. Lógico, numa casa grande como Leon Denis, você não vai conseguir ter uma ligação mais íntima com todo mundo. Uma casa que, por semana, passa quase 5.000 pessoas, mais de 1.000 trabalhadores, em médios. Acaba que você vai se ligando àquelas pessoas que estão trabalhando com você. Você vê, eu e a Amália e Rosângela aqui nesse trabalho, a gente acaba se ligando mais. O grupo da psicografia, a gente acaba se ligando àquele grupo, com o grupo que você trabalha no atendimento. Então, ele sempre valorizou assim. Conhece, está sabendo de algum amigo que está com problema? Tentem ajudar, tentem se cotizar, se organizar, porque às vezes você tem o trabalho assistencial e tem um amigo que precisa e ninguém se une para ajudar. Então, ele sempre nos ensinou isso, a organizar, ajudar. Eu sei de casos de pessoas com pai doente, ele saía lá do Antônio de Aquino, passava lá na casa da pessoa, ajudava a dar banho no pai que estava doente, procurava. Isso é um trabalho que ninguém via. Uma outra coisa para eu fechar, o Tavares, de extrema importância. As mensagens dos benfeitores da Casa de Leon Denis, a Altivo nunca fez de forma secreta. Sempre foi viabilizado ao público. Então, por isso que nós temos vários livros de mensagens, de orientações. Instrução dos Espíritos, a gente tem até o volume 5. Cada um tem um foco de orientação. Essas orientações não foram feitas secretamente, elas foram feitas ao público, após a reunião pública. Esses benfeitores davam a mensagem, ou era Dr. Hermo, ou era Baltazar, ou outros espíritos. Essas mensagens sempre foram gravadas, então sempre teve uma estrutura organizacional muito boa, logo no início. Agora, a gravação, cada um grava, está com o seu celular, pode gravar. Mas o Altivo sempre gravou. Teve época que tinha pessoas que ficavam transcrevendo a mensagem. Eu lembro, eu não esqueço, muitas das vezes, eu vendo Nádia Paz, transcrevendo mensagem, que ela tinha essa habilidade de anotar rápido, porque ela é fono, então tinha essa capacidade. Quantas mensagens, ela e outros médios, eu não estou lembrando dos outros, mas em nome dos outros também, sempre foram transcritas. E chegou um ponto, sem pressa, sem agonia, na hora certa, foram se transformando em livros. Inspiração do Amor Único de Deus, volume 1, volume 2, volume 3, eu não sei até que volume vai, não estou lembrando agora. E outros, né? Outro, como Inspiração do Único de Deus. Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar. Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar. Então, são Palavras do Coração. Isso, Palavras do Coração, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, Instrução dos Espíritos. Focos de Luz, que é uma variedade de espíritos. Focos de Luz, que é a variedade... Em torno de Leon Denis, né? O próprio Leon Denis e um grupo de espíritos também. Então, tudo são livros que continua... E aí eu considero, Helena, desculpa aí a intervenção, não. Quanto que o Altivo honrou a sua mediunidade. Isso. Honrou a sua mediunidade. Né? Então, por isso, ele tem autoridade de nos orientar, de ser, né, de nós buscarmos ver o que é honrar uma mediunidade. Então, a gente vê que em todos os trabalhos da casa, nós aprendemos com o Altivo e com o grupo, com a Aparecida, a Monteiro, Gil, a Neuza, as duas irmãs, a Elvira, que é a fundadora, a Neuza Trindade, que veio depois, mas que ficou até no final, já desencarnou também, ali, valorizando, vou pegar esse gancho aí da Amália, valorizando e desenvolvendo. Eu sou médio de pedra, não existe. Eu não tenho esse tipo de mediunidade. Começa a trabalhar
Começa a trabalhar, começar a pensar, ter piedade do doente, visitar as pessoas, começa a desenvolver mediunidade de cura. O que é mediunidade de cura? Aquele que tem abundância de fluido, porque curar mesmo é Jesus, né? São os espíritos. Nenhum deles, eu estou lembrando agora, nunca vi, como hoje acontece, o médium, porque tem uma mediunidade ostensiva, fica querendo dar manifestação aqui, falando isso, dá um recadinho daqui, recadinho dali, né? Como que o espírito está mandando isso, e nunca aconteceu isso nesse grupo inicial. Por isso que nós temos que seguir esse exemplo. Isso que você falou. O equilíbrio no uso da mediunidade. E utilidade, é útil, tem que ser útil, porque recadinho ou da mensagem solta acaba que não cria uma tarefa. Isso existe, os espíritos não estão aqui a qualquer hora para dar mensagem. Tem que ter qual é a utilidade, tem que ser momento útil. Certo. Tem que ser útil, para ser útil ela tem que estar dentro de um programa. A pessoa sabe, mas os espíritos, isso é espontâneo. Muito bem, é espontâneo o fenômeno mediúnico, o mecanismo mediúnico. Agora, a utilização desse mecanismo, ele tem que estar dentro de um programa, de um processo, para atingir o propósito. O propósito é esclarecer o público, é aliviar as dores. Então, para que isso aconteça, o que nós aprendemos na Casa de Leon Denis? Tudo tem que estar dentro de uma utilidade e de uma seriedade, e mais, o mais discreto possível, essa palavra que eu estava procurando. Tem que estar dentro de uma discrição. Isso não é para você ficar usando como uma bandeira para você se autopromover. Às vezes você se autopromove, mas a utilidade mesmo nenhuma. É a hora que você quer, da forma que você quer, com quem você quer. Então, o que nós aprendemos em relação a essa mediunidade com o altivo? Está sendo útil para quem? Para o grupo familiar? Para o grupo de amigos? Você acaba se transformando num guru. Ou você vai fazer isso para o público sofredor, que vai depender de ser parente, vizinho, amigo ou grupinho. Não, é para o grupo, ao público que procura a casa espírita, para ser consolado. Então, a gente viu isso que o altivo implantou no movimento espírita, as comunicações dos espíritos para consolar o público. Então, quem frequenta aquelas reuniões públicas, não era nem reunião fechada, reuniões públicas, que no final prestou atenção, gravou. Eu conheço gente que ficava esperando a comunicação, anotava, né? Depois saiu os livros, anotava, e ela seguia. Olha, isso aqui são diretrizes de trabalho. Então, tem diretrizes para a sua vida, tem diretrizes para o trabalho espírita. Isso aí foi o grande aproveitamento, foi a grande oportunidade que eu tive. Não deixou passar na sua existência de implantar, de trazer, dar continuidade àquilo que Kardec implantou, aquilo que os outros médios aí, citando Chico, lógico, que agora ele está fazendo homenagem especificamente aos fundadores do Leon Denis, mas ele sempre teve contato, sempre seguiu, sempre... Leon Denis, o nosso patrono altivo, sempre nos mostrou qual é a fonte que a gente deve ir, que é Kardec e Leon Denis no trato da mediunidade. A gente vai lá no Invisível, a gente vê que está lá para a gente procurar, pesquisar e colocar em prática desta forma. Então, vai aqui a nossa homenagem justamente dessa forma, lembrando como foi implantado esses trabalhos. Tavares, quer falar alguma coisa? Lembrando como Agradecer a Nilceia, que tinha um programa aqui na rádio e ela falava 100 palavras, 150 tinha que ter altivo, né? E aí a gente foi criando essa expectativa, quem é esse caboclo? E semana passada o presidente da casa esteve fazendo programa aqui no sábado com as meninas. Foi. E eu assisti assim, depois vi algumas partes, eu achei muito interessante. Eu era jovem,
ali no centro da cidade, eu encontrei Altivo trabalhando, e eu fiquei imaginando, porque as pessoas, vocês vão falando, e eu vou imaginando, né? Aí, Focos de Luz, quando a Amália falou, né? Do Leão Denis e outros, aí a gente vai imaginando. E eu fiquei imaginando, né? O Rio de Janeiro de há 60 e poucos anos atrás, aqueles dois jovens ali, né? Sabe, Tavares, sabe uma coisa que foi até sábado passado que eu estava assistindo a reunião, né? E estava lá no grupo assistindo a reunião e observando, né, os médiuns chegando para o trabalho, né? E eu vi uma senhorinha que eu a conheci jovem no centro, como eu, né? E hoje estamos aí na nossa idade avançada, mas sem sentimento de velhice e no trabalho. Então ela vinha lá do trabalho da cura para dar continuidade agora no salão, no passe no salão. E eu observei aquela senhorinha, que eu a conheci de tantos anos, como outras, que você vê, são 54 anos. Então, a gente vai acompanhando as pessoas, né, no seu amadurecimento, né, no envelhecimento do corpo. E sabe um sentimento que me veio ali, profundo, observando ela e também me observando. E eu disse, um sentimento que me veio, nós pertencemos a esta casa. Pertencemos. É um sentimento de pertencimento, porque é um sentimento de profunda fidelidade. Você começa jovem e vai conduzindo a sua vida ali, né? E sem parar, trabalhando, né? Permanentemente. Então, eu senti isso, um sentimento de pertencimento que a gente tem. Então, eu falei, nós pertencemos a esta casa. Por isso estamos assim, né? Naturalmente, um benfeitor qualquer me botou esse pensamento na cabeça, mas é verdade, né? A gente sentir assim. Eu fico muito feliz de ver, né? Eu sempre observo isso, né? Acompanhando o caminhar dos companheiros. E você consegue por conta de quê? Da perseverança, da determinação, perseverança e fidelidade. É o que a gente está aprendendo nessa encarnação, com a Casa Espírita. Maravilha, então, muito bem. Mas Helena, vamos para o estudo, né? Porque foi muito bom. Olha, foi só uma pergunta que eu fiz, rendeu quase uma hora, né? Se eu faço outra Nossa aqui, Senhora, você deu uma abertura, né? E a gente tem muita coisa a contar, né, Helena? Nossa, olha, mãe. Bota aí 54 anos de ter um bocado de história. Dá um livro, viu? Você puder até pensar num livro aí dessas personagens, né? Porque vai ficar, tipo assim, vai ficar para a próxima geração, né? Porque tem que ter esses exemplos para que esses jovens que vão chegando. Foi uma preocupação final do presidente, eu achei muito interessante. Isso, olha, quando eu olho para o salão, eu tenho que ver o jovem, e ele não falou somente do jovem que já é jovem, mas a criança que um dia vai se tornar jovem. Então, eu achei muito interessante. Me perdoe, esqueci o nome dele, do atual presidente. Então, por exemplo, nesse campo aí, eu tenho hoje meus filhos que estão também fiéis à própria casa. Então, 2 moram fora, mas tem 2 que trabalham, são trabalhadoras da casa. E é um sentimento que elas têm também. As 2 já me falaram assim, mãe, nós sentimos que pertencemos ao centro, nós sentimos que é dever nosso dar continuidade ao que você faz dentro da casa. Nós nos sentimos responsáveis pelo CELD. Olha que coisa boa, né? Então, isso é muito bom, né? Elas colocando o seu sentimento. É o que você está acabando de falar. Então, começa a criança, elas foram geradas no centro. Então, pertence ao centro. Verdade. Você vê que vocês estão falando, me veio, que várias imagens vão vindo, né? No início, a gente tinha as pessoas do centro começaram a casar, a se formarem, profissionais.
a ter diferenciações independente do socioeconômico, todo mundo ali amigo, todo mundo vivenciando a situação um do outro, foram casando, foram tendo os filhos, as festas que a gente ia era de aniversário de um ano. E a gente sente eles como filho da gente também. Não, exatamente, tal. Foi agora, que nível nós estamos de falar de netos? Netos. Aí, e até bisnetos, alguns. Alguns até bisnetos. A Malha aí, com a formatura do neto dela, eu me lembrei, minha neta, ano que vem se forma também, uma neta de 24 anos. É uma alegria. Então, a gente agora vai trocando já as questões de netos, de filhos. E no início era das nossas profissões, dos nossos casamentos, dos filhos que iam chegando. Você vê só, gente, décadas e décadas vai passando e você continua ali naquela casa. Por quê? Por causa da fidelidade e adesão aos benfeitores da casa e aos seus próprios benfeitores. Se não tiver fidelidade à doutrina, fidelidade à casa e adesão ao trabalho, aí você às vezes até pula muito, não é normal, não é nada demais mudar de casa. Não Insatisfeito, não era isso que eu queria. Você fica numa roda, porque toda casa vai ter problemas, porque são seres humanos. Porque ali você vai agregar, vai atrair uma massa de espírito sofredor, como nós, que todo mundo vai aprender. Então, não vai ser florezinhas. Então, tem que ter o quê? Superação. E nós aprendemos isso na Casa Espírita. Eu sei que quem está nos ouvindo deve estar pensando assim, na nossa casa é a mesma coisa. O Tavares, um dia desse, falou de uma casa que tem 100 e poucos anos, né, Tavares? Lá do Sul. Eu fiz uma entrevista domingo passado com o Zé Roberto, são 136 anos. Olha. De casa, e foi que eu descobri, até falando com a Amália, quem levou o espiritismo para o Rio Grande do Sul foram 2 médicos espanhóis, então você tem uma ideia como é que a espiritualidade trabalha, a gente pensa que não, né? Mas chegou lá há mais de 136 anos, né? Fazendo as reuniões em casa, e aí foi, essa casa hoje existe 136 anos. Eu até falei para o cara, 30 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 anos depois do desencarne de Kardec, desde essa época que essa casa existe, está lá, certo? Hoje é um patrimônio lá da própria cidade, o prédio onde eles estão. E outra coisa, o prédio onde eles estão atualmente, que é um prédio próprio, tem 100 anos. Eu digo, então é uma casa duplamente centenária, porque é 136 anos de fundação e 101 a 102 anos no prédio, no mesmo local. Quer dizer, isso... E aí vem vocês com 62, vem a Mansão do Caminho com 71, outras casas com 70. O Israel Barcelos, Helena, está fazendo 100 anos agora esse ano. Estou sabendo. A Roseli Sebastiana vai fazer a palestra dos 100 anos essa semana lá. Eu sou. Vizinho do Céu. Eu não sabia. Aí, essas casas assim, com 60, 70, 100 anos, o que é que isso está mostrando? É que o Evangelho do Cristo e o Espiritismo estão se sedimentando no planeta. Né? Porque uma casa que viveu 100 anos, mais 100 anos agora é mais fácil. Porque esses primeiros 100 anos primeiros 60 anos são os mais difíceis. Nossa, né? Verdade. Agora está mais fácil. Muita quer dizer, pedra, né? Foi preso várias vezes. Ele atendia, tinha que pegar a maletinha dele lá para a delegacia. Só chegava lá, o delegado recebeu muita receita homeopática dele, a fila para ser atendido que na Bittencourt tinha freira, tinha... Então, mas ele não negava, não. A volta tem que ir lá. Ele pegava a maletinha dele e ia lá. A gente lembra a história lá de Eurípides Bassanufo, que não foi fácil, mas o que ele veio? Sedimentar o Triângulo Mineiro para a vinda de Chico. Então, é todo um planejamento. Então, a gente precisa estar entendendo que casa espírita tem espíritos. Não tem como ficar tirando da casa espírita o trabalho mediúnico, não. Senão vai se transformar no centro cultural. E não é isso. É entender que é trabalhar o animismo, a força anímica, junto com os espíritos. Essa que é a importância da casa espírita. E trabalhar, e aonde tem uma casa espírita, você vê que ao redor dela as coisas progridem, caminham. É muito interessante. A vibração ao redor de toda a casa espírita é uma vibração de progresso,
de trabalho, de harmonia. Ah, os vizinhos não gostam. Mesmo assim, eles aprendem, cada um com a sua religião, aprendem a respeitar aquela casa no seu horário, enfim, gente. A Casa Espírita, homenageando a nossa casa, com 62 anos, em nome da nossa casa, em nome de todas as casas que estão atravessando grande dificuldade nesse retorno pós-pandemia, superem, esperem, confiem que os espíritos benfeitores de cada casa estão ali, atentos, esperando a nossa decisão de continuar. Com toda a dificuldade, vai ser superado, como está sendo. O ânimo vai voltar, tem que estar com o ânimo renovado. Isso. Está entendendo que fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade moral, primeiro com você mesmo, de estar com um ambiente, um espaço para você se reconectar com Deus, porque em casa a gente se reconecta com Deus pelo pensamento, óbvio, não precisa religião para isso. Mas nós temos condições de sozinhos fazer isso? A gente se distrai, a gente se reconecta com qualquer outra coisa, menos com esse mundo que se abre quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. É o mundo que se abre, um mundo novo, a vida futura, comportamental. Aí a gente não vai perder essa oportunidade nessa existência, porque cada vez as oportunidades vão ficando mais difíceis, cada transição planetária, então vamos aproveitar. Ô, Tavares, você acha que vale a pena a gente voltar para o estudo? Ou a gente... A gente poderia fazer a leitura da página, Helena, que já assim, como que... Mas deixa eu fazer outra pergunta. 62 anos já passaram, viu, dona Mária e dona Helena? Já vamos partindo para 63, né, Tavares? Vocês, enquanto trabalhadores, enquanto parte da diretoria, com todo mundo, quais as perspectivas para o CELD? Quais os sonhos que vocês têm? Porque sempre tem que ter alguma coisa para mover a paixão que move. Né? O próprio livro diz que a paixão é um bom sentimento. Lógico, quando ela vai para o exagero, aí é outra coisa. Mas tem que essa coisa que move. Olha, estamos aqui, mas a gente pode chegar mais ali. Então, é essa coisa que vai movimentar você com 54, mas vai movimentar também o jovem que está chegando agora. O que é que vocês sonham, idealizam, que pode realizar ainda nessa atual encarnação em relação ao CELD enquanto instituição? Está muito bom, maravilha, mas se houvesse isso, poderia melhorar mais, poderia abrir novos campos de trabalho. Vocês têm alguma ideia com relação a essa perspectiva para um futuro próximo ou mais distante? Ô, Tavares, eu vou começar, depois passa a palavra para a Mária. A gente vê esses vestígios na própria... Eu vou pegar uma coisa simples, nossa agenda. A nossa agenda 2024, que é os 63 anos, já está pronta, já saiu, já está vendendo na nossa livraria. Já está pronto. Então, o que significa já ter feito a agenda do ano que vem? Um planejamento. Então, a própria agenda física, ela já foi renovada, já foi contactado todas as casas espíritas que são coligadas, perguntando, vai continuar? Não vai continuar? Todas as divisões que o centro ele tem divisão. A divisão DEMAP, que é a divisão doutrinária, toda se reavaliando as tarefas, os trabalhos, a divisão DED, que é a divisão doutrinária. Toda a equipe, antes de sair, foi conversado o que é preciso, como é que vai fazer. A DDDE também. Só para você ter ideia, o nosso estatuto está sendo renovado, o que funcionou, o que ficou, não funcionou tão bem, o que pode funcionar. Então, tem uma equipe revisando os artigos do nosso estatuto. Por quê? A gente falando em futuro, tem que pensar baseado em que a gente vai ter as ações, baseado no nosso estatuto. Regimento interno. Agora, mês de setembro, todas as frentes de trabalho, as divisões, teve que rever, alterar, mudar, tirar do regimento interno,
para apresentar. Então, é tudo feito em equipe, cada divisão fez a sua mudança, para depois apresentar na Assembleia Geral. Aí todos os associados vão saber, vão participar daquilo ali, vão ver se concordam, ver se não concordam. Revisão, por exemplo, do futuro, que nós conseguimos nesse ano de 2023. Iniciamos, executamos e finalizamos algumas obras que estavam há muito tempo para ser feita, mudança de banheiro, acessibilidade mais própria, já tinha, mas preciso mais própria, ampliação da nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca com mais de 10 mil exemplares, só que ela fica um pouco distante do CELD Central. O que nós fizemos? A direção nova colocou um espaço, teve uma mudança lá dos banheiros com acessibilidade, então teve um espaço, nós abrimos, acabamos, agora dia 25 vai ser aberto ao público, nós já fizemos as várias vibrações, e a vibração já final teve. É o quê? Ali vai ser um polo avançado, tem poucas unidades de livro, poucas coisas, porém, não tem ali, tem aonde aqui tem 10 mil exemplares, então vai ser mais perto do público. Chegamos à conclusão que uma parte, um anexo da nossa biblioteca ficou facilitador, né? Na busca dos livros. Em frente à nossa recepção. Então, você entra no CELD, você já vê a livraria, livros novos. Do lado tem a biblioteca, que você vai poder pegar livro emprestado, né? Fala biblioteca, já sabe que é para emprestar. Isso aí, por exemplo, já tinha sido planejado, está sendo executado. Para o futuro, qual é o projeto do futuro? A retomada de todo o trabalho de cursos, de ampliação e continuação dos trabalhos de divulgação através de cursos, encontros, seminários, congressos e a formação de novos médios, formação no sentido de capacitação de novos médios e aceitação do público, capacitar melhor o modo que a gente recebe. A gente agora fez uma alteração na recepção, a gente viu o que estava bom, o que tinha que ampliar, ampliamos, mudamos, e por aí afora. A Amália vai ter também, de repente, outros aspectos que eu não consegui colocar. Passa aí a palavra para a Amália. Para o futuro. Para mim, na pergunta do Tavares, manter a fidelidade às diretrizes espirituais. Porque diretrizes espirituais não é falar hoje uma coisa, amanhã falar outra. As modificações todas, né, inclusive que a Helena colocou aí, é na parte humana. A parte humana tem que estar sempre se organizando para cada vez mais atender essas diretrizes seguras do plano espiritual, né, que nós recebemos e que ainda a maioria de nós não cumpre como deve ser cumprido. Por isso, nós vamos nos organizando, quer dizer, cada direção que entra não vai fazer como política, né? Mas sim vai dar continuidade, naturalmente como continuidade. Então, sai uma direção, a outra abraça e vai dar continuidade a quê? As diretrizes espirituais. Né? Porque os espíritos, quando falam, eles estão falando dentro das leis morais que a doutrina espírita traz. Então, não tem esse negócio de que ontem falava uma coisa, outra hoje. Aí a Helena colocou, muito seguramente, né, essa continuidade de trabalho através da própria agenda, né, que já mostra, já temos todo um ano de trabalho organizado, né? Então, vamos na sequência, dando continuidade na fidelidade ao estudo da codificação, na agenda, e os demais estudos necessários, né, que são complementações, né, de outros, ampliando, né, ajudando a ampliar após o estudo da codificação, que a gente faz em público, né, que era
podemos dizer, né, o sonho de Kardec, e também do próprio André Luiz, numa das suas obras, que ele diz: dia haverá que a codificação será estudada em público. E então, esse trabalho a gente já realiza com muita felicidade. Então, qual é o papel das direções materiais? Né? Você vê, a Helena falou do estatuto. O estatuto é criado para seguir essas diretrizes na parte humana. É claro que vai tendo os pontos necessários de acerto e a modificação necessária, mas sem sair das diretrizes espirituais. Então, tanto que a gente diz assim, o que dizem os espíritos com relação a isso? Né? Você quer mudar essa situação, mas o que dizem os espíritos? Para a gente ver se realmente é coisa dos espíritos ou é coisa nossa. E por aí, Tavares, é o que nós temos como objetivo, né? Estando nessa direção da casa. Manter a fidelidade às diretrizes espirituais. Né? E ter todo cuidado, né, nos acertos humanos para não sair do trilho, como diz o doutor Ermo. Não sair do trilho. Maravilha. É isso, querido amigo. Fiquei feliz com essa sua fidelidade. Eu achei muito importante essa palavra fidelidade. E achei também muito importante a palavra de Helena em relação à agenda. Olha, nossa agenda 2024 já está pronta, né? Então, você pega a fidelidade como se fosse a coisa espiritual e a agenda como se fosse a coisa material, e trabalhando no mesmo sentido, né? Foi o que eu entendi, assim, da palavra, né? Vamos continuar dentro desses dois, não pode sair dentro desses dois parâmetros. Material é coisa que a gente tem que decidir, tem que dar cabeçada, aprender e acertar, e não esquecer nunca que o plano espiritual está aí. Mas quando você falou de André Luiz, eu pensei no filho de Dona Maria. O filho de Dona Maria uma vez disse assim: o que eu falo hoje ao ouvido, dias vocês vão falar sobre os telhados, né? Então, hoje estamos aí, né, com casas abertas, né? Muitas vezes casas todos os dias. Aí hoje tem a internet. E aí, só para a gente finalizar, a TV Celde é a menina dos olhos seus, dona Fátima e dona... Dá uma trabalhada na TV Celde aí. Então, a TV Cel já é projeto para 2024. A gente já começou como se fosse piloto, alguns programas, estamos com proposta, esse mês mesmo a gente vai inaugurar mais um, depois mais outro. Então, já é para 2020, Celdcast, é um podcast que também vai surgir, e você vê que é dinâmico essa questão. Já a criação, é a divulgação, é o trabalho da divulgação. Você vê que você já tem muito trabalho. A pessoa fala: mas que tanto trabalho vocês têm. Porém, eles têm a renovação não é só em implantação de novos trabalhos, não. É dos que já existe, já se projetando para o futuro. Olha o que aconteceu aí com as lives após a pandemia. O CELD sempre teve as suas reuniões públicas, a primeira reunião pública que eu conheci, de reunião pública mesmo, foi o CELD passando na Rádio Rio de Janeiro. Não foi fácil esse projeto, foi um projeto caríssimo, porém difícil de implantar, mas o Altivo implantou. A nossa reunião pública já existe há décadas na Rádio Rio de Janeiro, a palestra, o passe e a mensagem. Passava na Rádio Rio de Janeiro a reunião de sábado à noite. Depois, assim que começou a questão online, o CELD implantou a palestra online. Hoje em dia, todas as palestras estão no YouTube, todas, e não são poucas. Segunda-feira, quarta-feira. 12 reuniões semanais. 12 reuniões públicas, né? De reunião pública, estou falando, 12 reuniões semanais, todas no YouTube. Para isso, teve que ter aparelhagem, estruturação para ir. E você sabe que não é fácil essas estruturações, mas é feito, é um projeto. Agora, vem o TV Celd, que são programas. Na verdade,
nós iniciamos com as meninas lá da Itália, né? Em forma de programa, não em forma de live. As lives já existia, as palestras públicas já existiam, mas em forma de programa, em forma de estar estudando uma obra, como nós iniciamos com elas, ou aconteceu na Casa Espírita, e depois avançamos para o livro Memória de um Suicida, como estamos até agora. Nós estamos na segunda parte. Depois, o nosso contato, graças a Deus, com o Tavares, que foi assim, é uma amizade para sempre, né, Tavares? Com certeza. E avançando, e avançando. Depois, inauguramos o TV CELD, já existia, só que passava as palestras. Agora que a gente tem programas, estudamos o Leon Denis, estudamos agora André Luiz, agora vamos fazer o Memória de Suicida, depois vamos fazer os evangelistas, e assim por diante. Então, na verdade, essa questão qual é o impacto para 2024 é renovação de tarefas, muito bem lembrada a Amália, a questão de refletir se a gente está seguindo as diretrizes espirituais, isso é importantíssimo, porque senão fica uma tarefa como outra qualquer, não pode. É a tarefa com as reflexões se a gente realmente está mudando. Se tudo que entra na casa estão sendo educados, e não adianta também levar o público para uma casa, ela entrar e sair da mesma forma que entrou. Então, um dos projetos da Casa de Leon Denis, aquele público que vai, ele está saindo consolado e se reeducando no longo do tempo? Então, esse é um dos grandes objetivos de todas as casas espíritas. E nós temos consciência no Leon Denis, como todas têm, de que a nossa missão é a divulgação doutrinária, e essa divulgação doutrinária faz ter um efeito em cada espírito, encarnado ou desencarnado, que lá vai de se reeducar com Jesus e Kardec. Não sei se a gente te respondeu dentro do que você perguntou, Tavares. Mas lógico, evidentemente, somente com essa questão. Dedicado ao CELD hoje, né? A história, parte da história do CELD. A gente pede desculpa que é o livro dos médios, né? Mas hoje era um momento especial. E aí, nós já estamos quase no finalzinho do nosso programa, e aí eu quero falar um pouco mais de CELD também. Tá. Daqui a pouco, a partir das 19 horas, aí no CELD, certo? Nós teremos uma palestra presencial, será presencial, né? Com o Alexandre Lobato, né? O aniversário dos 62 anos do CELD, a prece presencial, né? Então, vamos aí todos para o CELD hoje. Quem é do Rio, vamos lá presencialmente, vamos encher a casa, né? E aí o Altivo vai ficar, pensa num cabo que vai dormir hoje feliz, a casa cheia. Não, isso aí, Altivo, nessa comemoração... Sem dúvida, né? Deve estar numa movimentação só, né? Não é nada. E amanhã tem mais CELD aqui na Web Rádio, a partir das 19 horas. A comemoração de 62 anos do CELD e a importância da Casa Espírita na minha reencarnação. Né? E aí vamos ter diversas pessoas do CELD, a Rosângela, a Rita, a Olga, a Nilceia, a Helena. Né, A equipe toda, né? A equipe toda, e quem quiser mais participar, qual é essa importância do CELD, trabalhando mais o CELD hoje, na Casa Espírita. E aí eu também quero fazer um convite especial. Próxima terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, nós vamos ter aqui um estudo especial sobre Bezerra de Menezes, já que dia 29 é dia do aniversário do nosso querido Bezerrão, nosso irmão e amigo, e aí a gente vai ter um programa a partir das 19 horas com diversas participações, Bezerra de Menezes, o homem, o seu tempo e a sua missão, com diversos convidados que vão aqui falar um pouquinho sobre a vida e a obra, que impacto teve, né, esse grande trabalhador do movimento espírita que deixou esse legado não só a nível da materialidade enquanto Bezerra encarnado, mas também já no plano espiritual, trabalhando sempre para a manutenção, né, do espiritismo, como trouxe Kardec, como ele mesmo falou, como trouxe Kardec e Jesus, né, uma frase dele. Né? Então, estão todos convidados, terça-feira, 19 horas, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E eu quero agradecer a vocês e dizer assim, estou muito feliz por fazer parte da família de vocês.
E a gente também com você, tá? Tu tá no nosso coração. A colheita... Está ajudando muito no compromisso que o CELD tem com a espiritualidade, divulgação da doutrina de Jesus, Isso mesmo, da doutrina espírita. Parece que a gente já se conhece há muitos anos, né, Tavares? De todo mundo que se agrega a você, aí com os programas. Fidelidade ao trabalho. Muito bem. Valeu, valeu. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado mesmo, de coração. Um beijo bem grande em vocês todos. Obrigada. Amália, quer fazer a nossa prece final, por favor? Faça. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais do Centro Espírita Leon Denis, querido Pai amantíssimo, Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, nesse momento nós estamos encerrando este momento de trabalho com muita gratidão por termos hoje, em comemoração aos 62 anos da nossa amada Casa Espírita, feito esse trabalho de trazer alguns ângulos de experiência, de vivência dentro da casa, que nos equilibrou a vida, podemos dizer. Por isso, nós agradecemos essa oportunidade, te pedindo, Senhor, que nos ajude a nos mantermos fiéis, a nos mantermos cada vez mais responsáveis por toda a oportunidade que temos de crescer espiritualmente através desse amparo tão patente em nossas vidas. Abençoa principalmente, Senhor, nesse momento, essa casa que podemos dizer que é a Web Estação da Luz, dirigida pelo nosso querido Tavares, que nos dá essa oportunidade de expandir os sentimentos que trazemos de amor pela nossa casa. Agradecer por tudo isso, Senhor, te pedindo que o abençoe e abençoe todos que nos acompanham nesse trabalho e abençoando todas as casas espíritas do mundo, porque tem esse compromisso de conduzir almas e esclarecer almas. Abençoa-nos e permita-nos, Senhor, que possa ser em teu nome, em nome dessa equipe espiritual que nos conduz, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar encerrados nossos trabalhos desta manhã. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.